ficarem aturando esses bichos latindo. Então, desculpa aí. Eu não consigo parar os cachorros porque eles estão no vizinho. Você tem certeza que é cachorro? Tem um apito aqui, peraí, eu vou apitar aqui para ver se eu quieto eles, peraí. Você não acha que é... Pronto. Não, eu tirei o som para vocês não ouvirem o apito. Ó. Funcionou. Apito de cachorro. Bom, Chico, deixa eu então dar uma introdução rápida. Nós estamos aqui com cursistas de 3 turmas diferentes. É bem provável que o pessoal vá aparecendo pouco a pouco. Nós estamos com 16 pessoas agora. Eu estou avaliando que nós vamos ter mais ou menos entre 20 e 30, mas pode surpreender. Nós podemos chegar perto de 100, vamos ver o que acontece. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa tua generosidade de estar com o pessoal. Nós chegamos a falar para eles que estão aqui que era um presente que a gente estava dando, que essa oportunidade de estar com você, um diretor de um dos institutos de pesquisa mais importantes do país, que tem uma série histórica fantástica e que detalha, inclusive, perfil, não só analisa a intenção de voto, mas detalha perfil do eleitor brasileiro. Então, são dados que, assim, são muito preciosos, né, para quem se envolve com política, tem interesse em análise política ou é candidato. Então, mais uma vez, agora em público, eu queria agradecer demais a tua presença aqui. Eu combinei, para quem está ouvindo, os cursistas, para o Chico fazer uma exposição livre e depois a gente abre para discussão entre vocês. Eu sugiro que vocês façam como sempre no curso, usem um chat aí em cima, o balãozinho, para falar, eu estou inscrito, eu estou me inscrevendo, e aí a gente autoriza e vocês abrem o som para conversar direto com ele. Chico, fica à vontade. Se você quiser mandar a tua... Opa! O Daniel, você entrou na tela. Se você puder tirar... Pronto, voltou. Então, Chico, fique à vontade. Muito obrigado, Rudá. É um prazer muito grande ter a oportunidade de estabelecer esse diálogo com vocês. Parte do meu trabalho mesmo tratar dessas questões. Eu sou cientista político, trabalho com isso há 40 anos, com ciência política e com pesquisa especificamente. E, portanto, na área mais onde eu, enfim, dedico o meu trabalho de maneira mais intensa, eu procuro ler a realidade em função de dados e informações que a gente tenta organizar e tentar tirar sentido e compreender, buscar uma compreensão dessa realidade. Então, eu tomei umas notas aqui para discutir com vocês a respeito dessa conjuntura de agora, setembro, outubro de 2020, Brasil, o que nós vivemos e alguma reflexão sobre para onde que a gente poderá ir. E eu começo trabalhando com vocês um primeiro conceito, que é o conceito de clima de opinião. Quer dizer, qual é o contexto em que a gente vive, qual é o contexto que a gente está inserido. Eu diria que esse contexto tem 2 determinantes relevantes. O contexto da pandemia e o contexto da economia. A pandemia se caracteriza por uma crise sanitária que não tem igual em muitas gerações. Nós já passamos de 150 mil vítimas fatais. Não sabemos o número de casos que realmente existem no país, porque não existe uma política de testagem da população. Então, a gente só sabe dos casos confirmados porque as pessoas apresentam situações que precisam de teste, e aí faça o teste nas pessoas. Mas não existe uma testagem em massa, como todo mundo sabe. Mas essa pandemia, ela traz consequências que daqui a pouco eu vou mencionar. O segundo elemento que vale a pena mencionar, que também estabelece o nosso contexto, é o contexto da economia. A nossa economia, o sentimento das pessoas, em todas as pesquisas que dispõem de dados a respeito disso, o sentimento das pessoas é que a gente vive uma crise econômica também sem precedentes. Para 70% das pessoas, numa pesquisa recente, disseram que, numa pesquisa da Vox, disseram que essa é a pior crise econômica que elas já viram acontecer.
E os componentes dessa crise econômica eu vou mencionar também daqui a pouco. No que toca à pandemia, o que as pesquisas mostram são os seguintes. Primeiro, um levantamento feito através das interações online, ou seja, aquilo que as pessoas manifestam no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, etc. Foi feita uma amostra com 680 mil pessoas, 680 mil internautas, sobre os sentimentos que elas expressam em relação a essa pandemia. E as respostas principais foram: 46% das manifestações, as pessoas sentem depressão, 21% dizem que sentem tristeza, 12% dizem que sentem medo. Esse é o conjunto, portanto, 46 mais 21 mais 12 vai dar alguma coisa como 88% das menções de pessoas falando sobre os seus sentimentos. Como vocês podem ver, sentimentos muito negativos. E essas pessoas vão buscar que tipo de conteúdo para se informar? Isolamento, uso de equipamento de proteção, medicamentos, vacina, o número de casos e os óbitos. Ou seja, a esses sentimentos negativos se soma a essa busca por informação a respeito de como se defender da pandemia. Uma outra pesquisa, aí já uma pergunta direta para as pessoas, qual é o grau de temor que elas têm? 70% dizem estar com muito medo ou com medo de pegar essa doença. E esse valor de 70%, ele não está caindo, apesar de o comportamento e o próprio isolamento social estar caindo, o medo de pegar a doença continua alto, permanece nesse nível há cerca de 5 meses. Sobre a economia, o que a gente tem visto, na maioria das pesquisas, é que as pessoas respondem que a economia está no caminho errado. Um levantamento da XP, da última semana de setembro, dizem que 48% dos entrevistados manifestaram essa opinião. 38% acham que o Brasil está no caminho certo, 48% no caminho errado. E a fração pessimista até que já foi maior nos meses mais críticos, chegando em maio a 57%. De certa forma, o sentimento que diminuiu um pouco, mas continua prevalecendo a noção de que a economia está sendo tocada no caminho errado. E que caminho errado é esse? Também vou falar um pouco a respeito daqui a pouco. De qualquer maneira, se a gente descontar os efeitos do período da doença, ou seja, de março para cá, a gente olha, observa qual que era o sentimento em relação a dezembro, essa percepção negativa de que a economia está no caminho errado, ela aumentou, mesmo se a gente tirar o período da doença. Em dezembro, em relação a dezembro, o número aumentou 6 pontos no negativo e caiu 11 pontos do positivo. Ou seja, essa tendência para o pessimismo, ela ultrapassa as contingências sanitárias. Ou, dizendo de outra maneira, o sentimento de que a economia estava no caminho errado em dezembro, houve a pandemia e continua havendo, mesmo com algumas percepções de que a pandemia está, digamos assim, diminuindo um pouco, a percepção negativa sobre a economia continua alta e crescente. Um outro aspecto importante do quadro, enfim, do quadro de percepção das pessoas é a avaliação das instituições. Aí, falando das instituições, os três principais conjuntos institucionais: o legislativo, o judiciário e o executivo. O legislativo mantém uma avaliação negativa da ordem de 38%, enquanto que a avaliação positiva dele é de 13%. Esse saldo entre avaliações negativas e positivas, muito mais negativo do que positivo, permanece estável nos últimos 6 meses, portanto, 38-13. Já o judiciário, ele reverteu uma tendência de baixa na credibilidade que vinha sendo notada nos últimos anos. Nós temos uma série de pesquisas feitas nos últimos anos perguntando sobre a credibilidade do judiciário, melhorou um pouco. Entre 2018 e junho desse ano, o percentual daqueles que declararam não confiar de jeito nenhum no judiciário caiu de 38% para 21%. E os que dizem que confiam muito saiu de 8% para 14%.
E nesse intervalo também houve um aumento significativo dos que declararam confiar parcialmente na justiça, subiu de 52 para 63. Então, na média geral, ou melhor, no cômputo geral, houve uma reversão da tendência de baixa na credibilidade do judiciário, embora nós tenhamos aqui um número bastante grande de pessoas que ou não confiam de jeito nenhum, ou só confiam um pouco na justiça. O que sofreu uma avaliação um pouco melhor nesse período mais recente foi mesmo o executivo. E aqui, quando eu falo de executivo, leia-se governo Bolsonaro. Porque o polo ruim mais péssimo tem uma avaliação que varia, dependendo da fonte, entre 29% e 36%. E as avaliações positivas estão girando em torno de 39% e 40%. Então, nós vamos ver que houve uma discreta melhora na avaliação positiva nesse período. Saiu da casa de 30% em junho, como foi medido por uma pesquisa da Vox, para essa casa aí em torno dos 40%, como foi medida aí pela CNI-IBOP, pela Exame Ideia, pelo IPESP e pelo Datapoder. Então, hoje, o percentual de pessoas que têm uma avaliação positiva supera ligeiramente o percentual de pessoas que têm uma avaliação negativa. Mesmo assim, não é uma avaliação que você poderia chamar de muito boa. O saldo é positivo, mas é positivo com uma diferença muito pequena e num período que ainda não dá nem sequer para dizer que há uma tendência. De qualquer maneira, houve essa diferença e, principalmente, quando comparado em relação ao parlamento e ao Poder Legislativo, a avaliação do Executivo apresenta melhora porque está havendo um movimento na direção positiva. Agora, é curioso a gente se perguntar, então, se a pandemia causa um efeito tão negativo sobre as pessoas e a economia causa um efeito tão negativo sobre as pessoas, né? Como é que as pessoas observam o comportamento do governo Bolsonaro com relação a esses dois temas? E aí nós vamos começar a ver, de novo, vamos começar a ver aquilo que daqui a pouco a gente vai discutir, que é um pouco do paradoxo da avaliação positiva do Bolsonaro. Em relação à pandemia, nós temos o seguinte: 55% da população acha que a política de saúde do governo Bolsonaro é ruim ou péssima. E isso mostra uma queda perceptível das avaliações sobre a maneira como ele enfrenta a pandemia. Ele subiu, né, a saúde em geral 55%, e o enfrentamento à pandemia é negativo na casa de 49%, subindo de 42% para 49%, de abril para julho. Ou seja, à medida que a pandemia avança, a avaliação da maneira como o governo Bolsonaro lida com a pandemia piora, e ele continua nesse patamar, né? Então, não é possível dizer que nesse quesito o governo esteja bem, né? Essa política é avaliada positivamente apenas por 28%, e isso também não tem crescido e não tem melhorado. Portanto, dizer que a maneira como o Bolsonaro lida com a pandemia deve contribuir para melhorar a sua avaliação não encontra respaldo nos dados que a gente dispõe. E em relação à economia, será que a maneira como o Bolsonaro enfrenta a crise econômica, porque a crise econômica não é necessariamente atribuída totalmente às políticas do governo. A crise econômica, muita gente atribui à conjuntura internacional, à própria pandemia e outros aspectos, inclusive governos passados. Mas será que o governo Bolsonaro está lidando bem com a economia? Bom, lá atrás eu já falei e já mostrei que há um sentimento majoritário de que, de maneira geral, a economia está no caminho errado. Mas será que as políticas econômicas adotadas pelo governo Bolsonaro são aprovadas ou são bem avaliadas? E a resposta que a gente vê nas pesquisas é que não. 57% desaprovam a política de combate à inflação, 60% desaprovam a política de combate ao desemprego,
64% desaprovam a política com respeito à taxa de juros e 67% desaprovam a política fiscal. Ou seja, as políticas econômicas específicas de Bolsonaro não contribuem nem para a melhora da avaliação do governo e nem indicam que a economia possa estar indo para o caminho certo, né? Por outro lado, existem temores com relação à situação econômica pessoal. 52% acham que vão perder renda após o fim do auxílio emergencial, e um número semelhante a isso acredita que vai haver um endividamento maior, pessoal e familiar também após esse período. Então, vemos, nós temos uma pandemia, nós temos uma crise econômica, embora a crise econômica não seja vista como responsabilidade total do governo, as maneiras pelas quais o governo trata tanto a pandemia quanto a economia, como vocês podem ver, não são aprovadas. E eu não estou dizendo isso só por conta das pesquisas da Vox. Eu estou mencionando aqui muito rapidamente para não cansar vocês e também para que a gente tenha tempo de debater, eu estou lançando mão de todas as pesquisas que foram publicadas recentemente. Pesquisa IPESP-XP, pesquisa IBOP-CNI, pesquisa Quest, pesquisa Poder 360, todas as pesquisas que estiveram disponíveis nesse período. Bom, portanto, quais seriam os fatores que a gente poderia encontrar para tentar trabalhar e explicar isso que eu estou chamando de o paradoxo da avaliação positiva do Bolsonaro. Eu diria que essas explicações elas pertencem a dois terrenos. Ao terreno dos elementos objetivos e ao terreno dos elementos simbólicos. No plano objetivo, eu apontaria dois aspectos, um sobre o qual nós temos dados mais concretos, que são efetivamente os efeitos do auxílio emergencial, principalmente sobre as camadas de renda e escolaridade mais baixas, os moradores nas pequenas cidades do interior, inclusive as cidades do interior em que a avaliação do Bolsonaro há uma correlação perfeita entre o percentual de pessoas que são impactadas pelo auxílio emergencial nesses pequenos municípios e a diferença de média de avaliação do Bolsonaro, ou seja, esse dinheiro que chega nas cidades do interior, ele tem um impacto relativo muito maior do que nas cidades grandes, portanto, as cidades pequenas do interior e, particularmente, cidades pequenas do interior da região Nordeste, que é também a região mais vulnerável à perda de renda. Então, esse é o primeiro aspecto em relação ao qual a gente tem dados a respeito disso. Esses dados são conhecidos e têm sido noticiados e me parece que são conhecidos por todos. O segundo aspecto, ele também é muito interessante, porque ele é derivado de uma mudança digamos assim, da agenda noticiosa em torno de Bolsonaro. Essa agenda noticiosa, como a gente pode perceber através de duas pesquisas que fazem exatamente as mesmas perguntas, dá conta do seguinte, que caiu o teor de noticiário negativo sobre o governo Bolsonaro nos últimos 2 meses. Depois desse teor ter chegado a alguma coisa como 68% das respostas das pessoas dizendo que a maior parte do noticiário era negativo, esse nível caiu para 42% nas duas últimas pesquisas que foram feitas. Ou seja, a cobertura do noticiário não é que ele seja propriamente positivo em relação a Bolsonaro, mas a negatividade dele, como percebida pela opinião pública, caiu bastante.
E essa queda, ela se reflete nas avaliações das pessoas, ou seja, há uma relação entre aquilo que as pessoas notam como noticiário e a atitude que elas adotam em relação à sua avaliação do governo, tanto do governo como ele se encontra atualmente, quanto nas expectativas de como vai ficar o governo para frente. Então, esses dados são perceptíveis. Agora, o que está por trás desse dado e o que está por trás desse noticiário positivo? Eu acho que tem um aspecto que eu chamo da normalização do Bolsonaro em relação ao sistema político. E essa normalização ela é composta por dois elementos que me parece que, digamos, centrais no processo. O primeiro é do coordenação política do governo, que saiu das mãos do Palácio do Planalto e de militares que estavam próximos ao gabinete do Bolsonaro, e a concessão dessa coordenação, a aliança que Bolsonaro vai fazer com políticos experientes, conservadores, do chamado Centrão, e a partir daí um apaziguamento dele, tanto com o Legislativo, como, de certa forma, com o Judiciário também, através da abertura de uma porta de diálogo com o Judiciário, inclusive com a mudança favorável a Bolsonaro da presidência do Supremo Tribunal Federal. O segundo aspecto que pouca gente pode ter notado, mas foi uma medida importantíssima que ele tomou também no meados de junho, que foi a nomeação de um ministro da comunicação. Esse ministro da comunicação, ele é um personagem encarregado basicamente de uma coisa, de manejar as verbas de mídia. Ou seja, as verbas de mídia estavam, digamos assim, na mão do gabinete do ódio e numa distribuição de recursos que privilegiava fundamentalmente aqueles canais mais identificados com o bolsonarismo. Leia-se aí aqueles sites da extrema-direita, Rede Record, Rede Vida, Rede não sei das quantas, que tem baixíssima audiência, enquanto que as grandes redes de televisão da mídia corporativa estavam sendo subfaturadas, digamos, na mídia governamental. Essa estrutura se alterou completamente de junho para cá, e tanto a Globo quanto a Bandeirantes passaram, enquanto o SBT, passaram a receber recursos mais ou menos proporcionais ao tamanho da sua audiência, o que foi acompanhado efetivamente por uma mudança bastante sensível do enfoque da cobertura. Não é que essa cobertura tenha mudado de maneira drástica, mas foi algo que foi mudando ligeiramente, foi mudando aos poucos, e que resultou nessa percepção de um noticiário menos desfavorável, o que também ajudou a arrefecer esses temores, ou melhor, essa rejeição. Então, esses são os elementos que eu chamaria de concretos, para, digamos assim, funcionar como hipótese explicativa dessa mudança da avaliação do Bolsonaro. E eu também chamaria atenção para um elemento simbólico, que embora não exista, nós ainda não fizemos uma pesquisa, não tem uma pesquisa consolidada a respeito disso, mas há um elemento simbólico que eu acho extremamente importante, que constitui aquilo que a gente pode chamar, e também tem uma entrevista do cientista político Jairo Nicolau, que vai também nessa mesma direção, eu também já dei entrevista a respeito desse tema, que é o elemento do carisma de Bolsonaro, que, na minha opinião, ele é estabelecido, ou ele é baseado numa construção mitológica que tem dois elementos. Então, o primeiro elemento é o elemento do corpo fechado, né? Eu diria que esse elemento do corpo fechado começou lá naquele episódio da facada em Juiz de Fora, do cara que conseguiu sobreviver a um atentado, e isso fortaleceu a ideia de alguém que é um cara que tem vigor físico e capacidade de sobreviver a um atentado direto contra a sua vida, e, muito recentemente, o episódio da sua
contaminação pelo Covid, em relação ao qual ele passou praticamente imune, ileso, não sofreu aparentemente nenhum tipo de consequência, não chegou sequer a passar por um período de internação, e não teve, e ainda teve a oportunidade de brandir lá aquelas coisas de cloroquina, aquelas soluções mágicas que ele vive apregoando por aí, mas o fato é que isso vai acrescentar um elemento importante na ideia do homem do corpo fechado. E eu acrescentaria aqui para nós que também tem um terceiro elemento no corpo fechado que me parece que é muito importante, que é a bicada da ema, porque não é qualquer um que sobrevive a uma bicada de ema, como você sabe, ele tomou 3 bicadas da ema e saiu do outro lado inteiro. Bom, deixando a ema de lado, o elemento do corpo fechado me parece muito, muito relevante. Estão me seguindo até aqui? Está tudo certo? Beleza? Posso continuar? Tudo ótimo, Chico. A picada da Ema foi ótima. Essa picada da Ema foi só para dar uma refrescada, porque o assunto é árido. De qualquer maneira, olha, eu vou aproveitar essa tua paradinha e dizer, se alguém tiver alguma questão, coloque no chat, se inscreva, assim a gente vai se organizando. Vamos lá, Chico. Bom, o outro elemento simbólico, eu acho importante, eu queria remeter à leitura de um texto clássico de Freud, chamado a Psicologia das Massas e a Análise do Eu. Ele escreveu esse texto na década de 1930, perante a ascensão do fascismo na Alemanha e na Itália. E ele coloca que as multidões, os povos, as massas, quando perante situações de grave aflição, de grande tribulação, de grande preocupação, que são aqueles elementos que a gente mostrou ali atrás, de medo, de depressão, de tristeza, né, de incerteza com relação ao futuro, todos esses elementos que são típicos, né, de uma situação de grande aflição das multidões, em geral, as pessoas vão buscar um ídolo forte, vão buscar um líder que lhes pareça a personificação da solução dos seus problemas. Vão idealizar uma figura e vão projetar nessa figura a possibilidade da sua salvação. Então, num certo sentido, e ainda que de maneira, eu diria, um tanto caricata, né, porque a história nunca se repete exatamente da mesma forma e do mesmo modo, a figura de Bolsonaro, ela se descola um pouco da ideia de governo e da ideia de políticas e da ideia mesmo de tocar uma máquina e de ser um representante eleito de uma república, e se transforma num personagem que, além de ter esse elemento mitológico que eu mencionei para vocês, ele cabe no papel desse duce, desse condutor, desse líder, dessa imagem que vai nos ajudar a atravessar o deserto, um tanto messiânica, tá certo? Então, este é mais um dos elementos que acabam por compor o carisma do Bolsonaro, e, na minha visão, enquanto esses elementos estiverem presentes, esse carisma e essa idolatria tendem a se manter. E é isso que, na minha opinião, joga também um papel importante na compreensão de por que esse fenômeno de melhora da avaliação dele, mesmo nesse contexto de pandemia, mesmo nesse contexto de crise econômica, que essa avaliação permanece com uma positividade maior. Veja, gente, não estou falando aqui de que ele seja o bambambam, né? A relação entre positivo e negativo, a diferença entre as duas, eu já mostrei, é pequena, mas ele se mantém, tá certo? E ele se mantém com ligeiras vantagens. Se isso vai se transformar em voto daqui para frente, se isso vai se transformar numa hegemonia política, isso são questões que dependem de outros elementos e de outros fatores que aqui, nesse momento, eu acho que
nem vale a pena a gente explorar muito, porque não faz muito sentido. Eu preferia voltar um pouco para aquilo que que está diante de nós e aquilo que a gente pode perceber no momento. Outros aspectos que eu diria que contribuem um pouco para essa situação, aqui são notas, digamos assim, que vale a pena só mencionar e rapidamente para a nossa discussão, que já vem lá, já. Primeiro, a moldura partidária, né? Nós temos, no Brasil hoje, um fenômeno interessante, que nós tínhamos uma direita não muito nítida, mas a gente fala, isso aí é a direita, e tínhamos as diversas faces da esquerda, né? E hoje nós temos tanto esquerdas quanto direitas, né? Nas esquerdas nós temos o petismo, certamente continuando a ser, né, uma força mais relevante do que as outras, embora tenha perdido muito da sua identidade partidária nos últimos anos, né? Temos esquerdas, inclusive antipetistas, né? E temos um antipetismo que não é de esquerda, que fica do centro para a direita, e na direita, além do bolsonarismo, nós temos o humorismo, né? Não é humorismo, não, gente. O humorismo a gente sempre teve muito antes disso. Agora nós temos essa coisa chata que chama humorismo. A direita liberal, a direita autoritária e a direita, de certa forma, também se encontra fragmentada. Então nós temos uma desunião à esquerda e uma fragmentação à direita. Isso também ajuda, de certa forma, a que a liderança autocrática, e uma liderança que é, inclusive, assumidamente antipartidária, ela se distancie desse quadro e mantenha uma posição, de certa forma, independente com relação a isso. Esse ano, nós temos a campanha eleitoral, e a campanha eleitoral está começando a se desenhar de uma maneira que tem alguns elementos que vale a pena a gente chamar a atenção. Uma delas foi apontada por um analista recentemente, que é a presença um pouco mais nítida de candidatos de direita. Na verdade, nós temos poucas candidaturas de esquerda de maneira mais nítida, liderando ou nas primeiras posições, segundo as pesquisas, chamando a atenção para Porto Alegre, que é uma delas, tá certo? Que é a candidatura da Manuela. Nós temos também uma liderança emergente, no caso de São Paulo, na figura do Boulos. Temos o PT competitivo, por exemplo, em Goiânia e Recife, mas temos muito mais candidatos à direita, inclusive candidatos assumidamente bolsonaristas, como é o caso de Fortaleza, que tem um candidato, e aqui mesmo em Belo Horizonte nós temos pelo menos 3 candidaturas que claramente mencionam e buscam o apoio de Bolsonaro e pretendem abiscoitar, digamos, parcelas diferentes do eleitorado na expectativa de que um deles vá para o segundo turno e nessa polarização se estabeleça uma união da direita em torno desses nomes, mais ou menos na mesma linha de que talvez seja possível haver uma união à esquerda quando houver um candidato à esquerda disputando. E nós sempre teremos essa questão do que acontece com o eleitor indeciso, que é um eleitor que não se alinha ideologicamente. Então, esse é um ponto que eu deixaria para nós discutirmos mais adiante. Com respeito a um outro elemento que eu acho super importante para definir a nossa perspectiva, é a eleição dos Estados Unidos, né? Aparentemente, segundo as pesquisas que têm sido publicadas, há uma vantagem bastante interessante do candidato democrata, que pode interromper esse mandato do Trump, o que me parece que para as forças democráticas do mundo inteiro seria uma bênção. Ao contrário disso, uma reeleição de Trump pioraria muito as coisas, e no caso do Brasil, pioraria bastante. O que as pesquisas americanas mostram é que há uma vantagem relativa do Biden, mas essa vantagem ela é matizada por aspectos que talvez não vale a pena dizer aqui, explorar imediatamente, do processo eleitoral e também da maneira como se faz pesquisas nos Estados Unidos, mas o fato é que
há uma vantagem, e essa vantagem se expressa, inclusive, naqueles estados-chave em que a eleição lá se decide, porque, como todo mundo sabe, a eleição americana não é exatamente uma eleição direta, é uma eleição que passa pelo resultado dos estados. E eu acho que esses elementos da campanha eleitoral de 2020 no Brasil e dos Estados Unidos é que acabam por definir um pouco a perspectiva imediata para 2021 e para 2022. Então, eu diria que o que nos caberia discutir, principalmente sob um ponto de vista da esquerda, é pensando não mais, porque os dados já estão lançados, digamos assim, pelo menos para o primeiro turno dessas eleições municipais no Brasil, né? É a perspectiva de procurar algum tipo de unidade, mesmo que uma unidade na diversidade, entre as diversas perspectivas da esquerda, trabalhar, ver que tipo de alianças que é possível fazer com setores que não necessariamente sejam setores partidários, mas setores que são socialmente sensíveis a um discurso igualitário, como é o discurso da esquerda, uma discussão a respeito de uma retomada de território, no sentido de que a esquerda perdeu muito espaço territorial, né, nas periferias, perdeu muito espaço nas camadas de um neoproletariado, até um pouco lumpenizado e precarizado, como a gente diz, e que não tem hoje nem sequer um programa, não tem uma agenda, e a esquerda não tem muito o que dizer para essas pessoas, e, portanto, a tentativa de pensar um programa e um conteúdo para voltar a fazer sentido e falar e disputar esses elementos e esses segmentos com dois competidores que hoje estão muito na arena, que é essa nova direita, que nos seus vários segmentos, na verdade, essa direita que saiu do armário, e uma parte dessa direita, que eu esqueci de mencionar, mas que, para mim, também não deixa de ser um partido político, que é a direita confessional, particularmente a parte mais conservadora da Igreja Católica e a parte mais conservadora, muito mais conservadora, a maior parte nas igrejas evangélicas. E, portanto, esses elementos de unidade, de aliança, de território, programa e agenda que são, digamos assim, os temas que me parecem consequentes estabelecer como um debate do que fazer, do que vem por aí, do que é preciso ser feito para que a esquerda volte a ter protagonismo no cenário político nacional. Então, basicamente, as minhas notas para essa discussão, eu espero que eu não tenha me estendido demais e falado por tempo demais, eu espero que a gente possa conversar e debater um pouco a respeito desses temas. Chico, muito obrigado, foi muito rico. O problema é que são tantos dados que a gente tem que reorganizar. Mas, olha, já abri a inscrição e nós já temos o Eugênio e, em seguida, o Cláudio se inscrevendo. Pode abrir o som, Eugênio, e já falar. Eu peço só que quem vai fazer pergunta, que se apresente rapidamente, porque o Chico não conhece a todos, né? Pronto, Eugênio. Tá. Estão me ouvindo? O som tá bom? Beleza? Tá ótimo. Parece até que você acabou de sair do banho. Mas eu não vou estar de toalha como você queria, não. Fique na sua. Então é o seguinte, ó. Primeiro, Chico, ótimo, desde o teu primeiro áudio lá no grupo, que eu fiquei que mexeu muito com minha cabeça em alguns aspectos. Meu nome é Eugênio Peixoto. Eu atualmente exerço a Secretaria Executiva do Fórum dos Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar no Nordeste, né? A gente trabalha com os governos do estado aqui da região no campo da agricultura familiar. Tem uma coisa que desde a tua primeira fala está me incomodando não, está me instigando, que é essa questão assim, né? Essa postura do Bolsonaro, essa coisa que você colocou, né, agora, essa coisa messiânica e com o papel do Dutti, do Cavalieri, do Führer, né? E essa coisa proto-fascista que a gente fica vendo acontecer sempre, quer dizer. Você tem, de um lado, digamos assim, a repetição da burocratização da esquerda, né? A esquerda brasileira, o principal partido de esquerda do PT,
se resumindo hoje, basicamente, é uma confederação de mandatos, onde cada mandato quer ter mais poder que o outro, né? Infelizmente, é isso que a gente observa na prática efetiva, né? E com isso se burocratiza e se afasta do movimento real das ruas, e o maior resultado disso é o que a gente está vendo de perspectiva eleitoral do PT em São Paulo, né? O percentual da eleição pau a pau com o PSTU, quer dizer, uma coisa inimaginável há uns anos atrás, né? E agora o que me assusta é porque, por exemplo, nos anos 30, nos anos 20, quando teve aquele enfrentamento, né, na Alemanha, na Itália, com o surgimento do fascismo, tinha um processo econômico um certo tanto quanto parecido, quer dizer, você tem uma política, uma antipolítica econômica do Guedes, esse ultraliberalismo, esse radicalismo, né, de distanciamento do mercado, que leva ao total a destruição dos direitos, a um total um ataque sistemático aos direitos das pessoas, e não é só direito político, sindical, não é isso não, é direito ao trabalho, é direito à comida. A pesquisa do IBGE de orçamento familiar mostrou, por exemplo, que no Nordeste mais da metade dos domicílios estão em situação de insegurança alimentar, no Maranhão 67%, quer dizer, você tem uma crise econômica, você tem uma crise de representatividade da esquerda e você tem um cara que está querendo ser o Führer, que está querendo ser o Cavalieri, que está querendo ser o Dutti, que está querendo ser o Messias. Então, esse, para mim, que deveria, é um quadro que preocupa, não acho que é uma coisa que está dada, mas que a unidade da esquerda ela tem que passar pela compreensão desse quadro, né? A canalha fascista, a cadela, a matilha fascista está latindo na esquerda e a gente está querendo brigar um com o outro, né? Então, esse, para mim, é uma coisa que me preocupa. E eu queria ver um pouco a tua opinião sobre isso, já que você acompanha mais o movimento político. Era isso, falei demais, obrigado, boa noite. Boa noite. Como é que vai ser a Cláudio, eu sugiro o seguinte, que o Chico responda ao Eugênio, porque até agora só você e ele, para ele ter mais tempo para a pergunta. Então, Chico, por favor. O primeiro, para dizer que eu desliguei minha câmera por conta da qualidade do sinal aqui para mim, e fica mais fácil de eu compreender o som. E a minha cara também não tem muito o que mostrar, de modo que vocês ficam poupados da minha faixa. Então, Eugênio, é o seguinte, de fato, eu vejo, infelizmente, no nosso caso, essa é uma questão que me parece que o Brasil ele não conseguiu nunca, após a redemocratização, ele não conseguiu montar uma estrutura partidária, nem uma estrutura partidária efetivamente representativa das várias possibilidades políticas do país. O único partido que se construiu a partir da base na esquerda foi o PT, eu digo que construiu e conseguiu uma estrutura nacional representativa. O centro e a direita sempre foram partidos de elites, partidos de quadros, partidos como você próprio diz, feudalizados nos seus mandatos, tipo diz, por exemplo, o MDB, e, por outro lado, nenhum desses partidos conseguiu enraizamento. Então, nós sempre tivemos, no passado, nós chegamos a ter 30% da população que tinha identidade e preferência pelo PT. Hoje está um pouco mais de um terço disso. Os outros partidos, muito menos. O próprio Bolsonaro, o partido do Bolsonaro, esse PSL, chegou a ter alguma expressão quando o Bolsonaro estava no PSL, por conta do próprio Bolsonaro. Foi só ele sair do PSL, e o PSL também já sumiu na poeira. Então, infelizmente, nós temos essa questão. Quer dizer, a política não se organiza através dos partidos e, portanto, é muito difícil que você tenha uma agenda. Independente disso, eu também concordo com você que nós, por outro lado, temos um movimento social muito forte. E a sua militância, por exemplo, é um exemplo claro disso, e a sua organização também. Agora, a transposição do movimento social para uma expressão política não tem sido muito eficiente no Brasil. E é por isso que nós temos visto certas organizações e corporações assumindo papéis parapartidários, como é o caso das igrejas e agora, mais recentemente, as corporações militares.
né, as polícias militares, os corpos de bombeiro e mesmo outros segmentos, até mesmo das Forças Armadas Federais. Então, eu acho que o Brasil sofre dessa falta de uma estrutura política, político-partidária enraizada, que seja capaz de encaminhar essas demandas sociais. O movimento social, por sua vez, fica um pouco solto, e os partidos que assumem parcialmente esse papel não conseguem enraizamento. Então, eu sou capaz de dizer que é preciso também repensarmos essa questão, inclusive a partir de repensarmos a questão do PT, que, como você bem disse, de certa maneira, entrou um pouco nesse jogo, entrou bastante nesse jogo e se transformou num partido do status quo como os demais. E, portanto, também é tratado pela opinião pública como um partido como os outros, né? Por outro lado, apesar do bom desempenho que nós vemos no caso do Boulos em São Paulo e da Manuela no Rio Grande do Sul, é muito mais pelo carisma e pela competência comunicativa deles do que propriamente de uma capacidade diferenciada das suas organizações partidárias de se expressarem. Então, eu tenho essa preocupação, e isso certamente auxilia a presença de uma liderança carismática, populista, oportunista, meio psicopata, ou bastante psicopata, tá certo? Que se aproveita desse quadro de terra arrasada e se estabelece de uma maneira difícil de arredar do cenário. Isso me preocupa muito, porque, aí voltando lá no velho Marx, tem também uma componente de bonapartismo, porque as corporações, elas, quando não têm controle político e quando elas não têm nada que as contenha num aparato de regras e instituições, elas tendem a fechar com essas lideranças desse tipo. Então, eu não me referi na minha apresentação a isso, mas tem essa componente que já é mais antiga do bonapartismo, não do bonapartismo de Napoleão III, lá que foi criticado duramente por Marx. Então, eu acho que a esquerda tem que aprender com a história, é preciso conhecer a história, é preciso ler a história e é preciso tirar da história essas consequências para que a gente não repita de maneira trágica aqui no Brasil aquilo que já foi vivido com tanta dor nos outros países. Ok, Cláudio, por favor. Ô Chico, a minha dúvida, até nessas análises que vocês têm feito aí, são duas questões. Primeiro, o comportamento das regiões metropolitanas e do interior, se tem uma distorção, porque o PT e a esquerda já, em um determinado momento, estava forte nas capitais, depois houve aquela inversão que ele foi para o interior e perdeu as capitais. Agora, como que está a tendência dessa eleição, se realmente permanece no interior ou se volta para as capitais? E outra coisa para mim que ainda não está muito claro é com relação a quais os efeitos práticos do ponto de vista para esse pleito agora desse medo generalizado com relação à Covid sobre o eleitor. Então, por exemplo, eu acredito que a gente vai ter uma abstenção muito alta por causa dos idosos, grupo de risco também. E como que tem sido o comportamento, principalmente dos jovens, a nível de posicionamento político? Eu ainda não consegui ter isso muito claro. Se está numa postura mais conservadora, se tem uma postura mais liberal, se vocês têm notado alguma mudança da eleição de 2018 para essa com relação ao eleitorado mais jovem, né? Bom, primeiro falando sobre o que a gente tem de informação a respeito da situação das cidades, na verdade, um pouco por causa da pandemia, um pouco por causa da quantidade de recursos relativamente menor, não há muita informação de pesquisas no que toca a cidades que não são capitais. As cidades grandes e de porte médio do interior tem pouca pesquisa sendo publicada e tem pouca informação para que a gente possa chegar a uma conclusão mais
clara a respeito do que acontece nessas cidades grandes e mesmo nas cidades da periferia das capitais. O que a gente tem são informações a respeito das capitais. E quando a gente fala a respeito das capitais, tem dois elementos que a gente está podendo perceber. Tem, por um lado, a presença de muitos candidatos à reeleição liderando. Né? Nós temos, por exemplo, na região norte, há uma reeleição, a candidata do PSDB em Palmas está liderando com folga. Na região nordeste, o Edivaldo, do PDT de Aracaju, está liderando, mas praticamente empatado com o que está em segundo lugar, que é da Cidadania. Nós temos o Álvaro, do PSDB em Natal, que está liderando com força. No Centro-Oeste, tanto em Cuiabá, Emanuel Pinheiro, quanto em Campo Grande, Marquinhos Trade, são candidatos à reeleição, estão liderando. Aqui, no Sudeste, só Belo Horizonte, que é o caso de Calil, e no Sul, duas cidades, Curitiba e Florianópolis, têm seus prefeitos em bastante liderança. Então, onde é possível o prefeito incumbente estar candidato à reeleição, na maioria dos lugares, é a tendência de manutenção do status quo. Nenhum desses candidatos, diga-se de passagem, é do PT. Né? O PT não tem nenhum candidato em primeiro lugar em nenhuma das 27 capitais brasileiras no momento. Nem para reeleição, no caso de reeleição, onde há uma candidatura do PT disputando a reeleição. Deixa eu ver aqui, Luziane. Não, Luziane não é... já foi candidata em Fortaleza, está perdendo lá para o candidato do Bolsonaro. Né? E... cadê a outra aqui? Não tem nenhum prefeito do PT disputando reeleição nas capitais. Então, nós vamos ver que os que não são candidatos à reeleição, em geral, muitas vezes, são políticos mais tradicionais e, portanto, de centro ou de centro-direita, sem contar com os bolsonaristas. Então, o cenário nas capitais não parece estar favorecendo a esquerda nesse momento. É verdade, gente, que nós estamos falando do início de uma campanha eleitoral que ainda tem aí um mês pela frente, ainda tem horário eleitoral e uma série de movimentos. Esse quadro pode mudar, mas nesse momento ele não aparenta muita vantagem. Eu já apontei lá na minha apresentação onde me parece que o PT tem uma chance competitiva, que é Goiânia e Recife. Mas nenhum desses dois lugares a disputa é fácil. No caso do Recife, a candidata do PT está em segundo lugar, disputando com o filho do falecido, do Eduardo Campos, o João Campos, e no caso de Goiânia, a filha do Darcy Acosta, que foi o primeiro prefeito do PT em Goiânia, está em segundo lugar, aliás, está em terceiro lugar, mas tem condições de ir para um segundo turno, porque tem 3 candidatos competitivos lá. Com respeito aos jovens, também a gente está vendo isso. O problema é que, para ser muito sincero, a impressão que a gente tem, principalmente nas pesquisas qualitativas, é que o PT não tem, nesse momento, uma mensagem muito atrativa para os jovens. O PT, de certa forma, envelheceu em relação aos jovens. A agenda do PT não fala de algumas preocupações importantes para os jovens de hoje. Quais sejam? O que fazer com a precarização do trabalho, com a uberização do trabalho, que é a perspectiva de trabalho deles. Não fala, não aborda a temática de gênero de uma maneira, digamos assim, mais aberta, não aborda a questão feminina de uma forma também em que isso a eles parece ocupar o centro, digamos assim, das preocupações do partido, e, portanto, eu tenho a impressão de que essa juventude está mais atraída por candidatos mais jovens, tanto em outros partidos de esquerda, como é o caso de Manuela e Boulos, quanto por essa juventude mais do centro para a direita, que tem candidatos também
tratando, digamos assim, no outro registro e em outros termos, e principalmente tem uma parte dessa juventude que é religiosa e que vê no PT um adversário e não uma agenda que lhes interessa. Então, eu acho que perante os jovens também nós temos essa dificuldade. Nas periferias, a disputa é com as igrejas, né? E as igrejas, como eu falei, assumem uma posição parapartidária, né? Semelhante à posição de partidos, e é uma disputa difícil, porque as igrejas têm recursos, têm capilaridade e funcionam como também, não só como ponto de referência, mas também como clube social, como lugar de conseguir emprego, lugar de ajuda, lugar de pegar namorada. Tem uma série de coisas que é assim, ninguém vai para uma reunião do PT na esperança de pegar uma namorada, né? Antigamente ia, nos meus tempos, rodar. Até que a gente ia, né? Mas agora tudo virou vovó, todas as meninas já estão todas assim, mas, né? Já não estão muito nessa fase namoradeira e tudo, então fica mais complicado. Então, eu acho que o PT particularmente o PT, que me preocupa mais nesse aspecto, está na hora de dar uma renovada. Obrigado, Chico. A Simone se inscreveu e depois eu estou inscrito. Nós já estamos atingindo praticamente 7h15. Eu peço que na fala da Simone, ou na resposta à Simone do Chico, que a gente colha as últimas inscrições de perguntas para o Chico, tá bom? E depois a gente encerra. Simone, por favor. Oi, boa noite. Eu sou Simone, daqui de Tupã. Espero que minha pergunta não seja assim tão terrível, mas o que eu queria saber é que esse modelo novo de política aqui no Brasil, pensando na direita, que antes ela ficava escondida, né, pós abertura política, ela ficava lá meio tímida, não se afirmava tanto, e agora já se estabelecendo, se afirmando, mostrando, né, as garras, os dentes e afins, se essa polarização que se coloca aí, direita, esquerda, pode levar a gente a uma eleição mais parecida com o modelo norte-americano, com partidos de esquerda se vendo ali coligando, sendo obrigados a coligar com agendas muito parecidas. Por exemplo, quando eu reparo Manu e Boulos, né, que eles praticamente, apesar de partidos diferentes, se juntam ali numa agenda, fazem uma aliança, inclusive, na eleição, e me parece que também, ao invés de ter o apelo tanto às bases, aos sindicatos, me parece que tem um caráter mais midiático, uma ideia de show mesmo, se a gente está caminhando para um modelo mais parecido com o dos Estados Unidos, mudando mesmo o perfil. Essa é a minha pergunta. Não sei se eu fui clara, mas... A sua pergunta é ótima, Simone. Muito boa pergunta. Primeiro, eu queria colocar uma questão que eu acho que é relevante para nós todos, que é o seguinte. Eu distingui ali na nossa conversa, muito rapidamente, as direitas, porque, assim como nós temos as esquerdas, nós temos, no campo da direita, nós temos várias divisões e temos várias frações. Eu não acho, em princípio, que a presença de certos elementos, de certas componentes, para ficar naquela definição clássica de que a direita é o conjunto de propostas que se baseiam no valor da liberdade, enquanto que a esquerda é o conjunto de propostas que se baseiam no valor da igualdade, e tanto liberdade quanto igualdade são valores relevantes para uma sociedade civilizada. Com isso, eu estou querendo dizer que eu não acho que seja ruim para uma sociedade que nós tenhamos uma direita democrática. Uma direita democrática faz parte do jogo, ajuda a organizar o jogo, e até mesmo essa ideia de alternância democrática no poder, de ora direita, ora esquerda, faz bem para o sistema como um todo, porque evita a autocracia e o autoritarismo de ambos os lados.
no funcionamento do sistema democrático representativo ou nos limites do sistema democrático representativo. Não estou aqui também encaminhando a discussão de como superar esse sistema no futuro, para onde nós vamos, aí poderia ser objeto de uma outra discussão. Agora, o nosso problema é a emergência de uma direita autocrática, de uma direita autoritária, de uma direita ditatorial, de uma direita que nega a possibilidade de contradiscursos, de outras narrativas, de outros valores. Essa direita, ela tem que ser rejeitada não apenas pela esquerda, mas pela direita democrática também. Portanto, nós, distinguindo essas duas coisas, nós temos que levar em consideração que, sim, há espaço no espectro político para uma direita democrática, e é importante que essa direita democrática se constitua e se construa através de processos políticos legítimos, usando as mesmas regras do jogo, e não lançando mão de uma série de subterfúgios e recursos que não estão à disposição e nem são moralmente aceitáveis pelos outros segmentos. Isso posto, eu concordo com você, mas nós estamos passando hoje por uma mudança importante do ponto de vista comunicacional e organizacional, né? Eu costumo utilizar para descrever esse mundo que a gente político, a ação política hoje, ela se caracteriza pelo conceito daquilo que a gente poderia chamar de uma espécie de um pluralismo caótico. É um pluralismo caótico porque todo mundo tem a oportunidade de se expressar, né? As pessoas dispõem hoje de meios de expressão muito além do alcance do que jamais esteve à disposição de qualquer pessoa em gerações anteriores. Então, aquelas organizações que funcionavam com uma determinada lógica, elas precisam se adaptar e precisam de se atualizar no uso dessas ferramentas e dessas formas para que elas possam organizar esse pluralismo em termos de uma agenda de reivindicações. Não tem importância que continue a ser um sindicato, não tem importância que continue a se chamar um partido político, mas a interação e a democracia interna e a participação nessas organizações, ela tem que responder a essas disponibilidades. Vejam, assim, o exemplo mais nítido é esse momento que nós estamos vivendo aqui. Nós temos gente aqui de muitos estados, nós temos gente aqui com formações diferentes, com perspectivas diferentes, com ideias diferentes, que eu tenho 40 anos de trabalho na área de ciência social. Essa pluralidade que eu estou vendo aqui agora, há 10 anos atrás era impensável, isso não existia, não tinha lugar nenhum. Então, o nosso problema não é de conteúdo e nem de valores, né? A esquerda tem o seu conteúdo e tem os seus valores. O nosso problema é de meio. E há muito tempo atrás, um grande teórico da comunicação falou: o meio é a mensagem. Hoje, isso é mais verdade do que nunca. E a esquerda precisa aprender a utilizar esses meios para poder transmitir a sua mensagem. Agora, é claro que, à medida em que esses fenômenos vão acontecendo e a simplificação dos temas vai acontecendo na forma piramidal pela qual a política vai se organizando em escala global, realmente essas polarizações tendem a acontecer. E tem uma dimensão espetacularizada que já vem sendo mapeada e descrita nas literaturas sociológicas há muitos anos. Então, de certa forma, tanto pela necessidade de se adaptar a essas novas ferramentas, quanto pela agenda diferente e os problemas diferentes, quanto pela mudança de geração, nós teremos uma política mais espetacularizada do que ela era antes, no passado. E eu não acho isso de todo muito ruim, não. Bom, Chico, eu sou o último inscrito, nós também estamos já chegando no horário, né, de 1h30. A minha pergunta é o seguinte, Chico, é que como nós temos aqui várias pessoas que são candidatas ou que estão na frente ou na coordenação de campanhas, eu queria fazer uma pergunta assim, muito direta, até mesmo pueril, que seria a seguinte: qual, na tua percepção, a partir dos dados de pesquisa, você citou vários dados que ensejam essa pergunta que eu vou fazer, o que você acha que seria
assuntos ou temas essenciais para um candidato trabalhar nesse momento, nessa campanha, que consiga se conectar com os medos, as preocupações, as intenções da maioria do eleitorado. É emprego? É a questão da saúde? É alguma questão mais específica ligado a algum segmento social? O que você acha que, nesse cenário que você está desenhando do Brasil hoje, que ele seria um discurso ou uma questão, ou questões no plural, que se conectaria com os corações e mentes dos eleitores dos brasileiros? Muito obrigado, Rudá. Para falar deste momento, eu quero colocar o seguinte: neste momento o que nós temos é uma campanha eleitoral para eleger prefeitos e vereadores. Nós não estamos elegendo presidente da República, nem deputado, nem senador, nem governador. Numa campanha eleitoral de nível local, você tem que pensar da seguinte maneira: se você é candidato a prefeito e a sua campanha eleitoral é para ocupar o lugar de alguém que está na prefeitura, você tem que encontrar o discurso que vai atingir a maioria das pessoas e perceber onde está o ponto, digamos assim, de fragilidade daquele que está sentado ali. Então, a campanha majoritária para prefeito, ela funciona num esquema que tem que levar muito em consideração o outro lado. Ele tem que saber se o prefeito é mal ou bem avaliado. Se ele for bem avaliado, você tem que encontrar os pontos fracos. Se ele for mal avaliado, você tem que selecionar o ponto de maior impacto. Não é possível desenvolver isso nesses poucos minutos que me restam, mas é possível discutir isso de uma maneira mais organizada. Mas o mais importante aqui é que muita gente pode estar interessada, por exemplo, numa campanha para vereador, e aí é que a coisa me parece que é mais bacana, porque o vereador, gente, ele é o representante de um segmento. Ele não tem que falar para a maioria do eleitorado. Ele tem que falar para uma maioria suficientemente densa para que ele represente essa maioria. Então, ele tem que conhecer a si mesmo e representar o público que ele acha que tem condição de representar. Então, vamos, por exemplo, que você seja um professor. E você, portanto, o seu público primário é o professorado. Então, você tem que conhecer qual é a sua imagem perante o professorado e saber se você é capaz de interpretar os anseios, necessidades, desejos e reivindicações deste seu segmento. Se você pertence a uma igreja e é representativo dessa igreja, essa igreja vai multiplicar esse voto para você. Então, você tem que entender que, na verdade, você não precisa de pensar na maioria do eleitorado. Você tem que construir a sua cesta de eleitores, fazer uma conta de quantos votos que você efetivamente vai precisar e focar muito, fechar muito naquele segmento que você vai buscar. Outra coisa, território também é importante no nível municipal. As cidades são divididas em territórios, as cidades são divididas em, digamos assim, em áreas quase que fisicamente separadas. Então, você pega uma cidade feita São Paulo e você vai verificar lá como é que é a votação nos vários distritos da cidade ou nas várias zonas eleitorais da cidade. Então, você tem que definir sua base territorial ou definir a sua segmentação de público. Se é na base territorial, você tem que saber o que precisa para aquela base territorial. Então, se é uma comunidade, o que falta naquela comunidade, o que precisa para colocar lá e qual é a sua legitimidade para poder reivindicar que você é capaz de representar essa comunidade. Então, eu acho o exercício de uma candidatura a vereador um aprendizado excepcionalmente bom para quem pretende fazer uma carreira política e disputar eleições majoritárias depois, porque é um exercício de humildade e é um exercício de segmentação que tem que ser feito para que você possa ser eleito. E esse ano isso vai ficar mais importante ainda, porque não tem mais coligação no proporcional. Então, o vereador vai se eleger com os seus votos e com os votos dos outros candidatos do seu partido. E, portanto, há muito mais do que uma competição entre os candidatos, a necessidade de uma cooperação. E, portanto, o partido vai acabar
abraçando um conjunto de agendas. Quase todos os vereadores vão trabalhar nas mesmas agendas. Então, a mecânica da eleição de vereador mudou substantivamente esse ano. E o caminho, na minha visão, parece ser esse. Agora, se você um dia desses quiser fazer uma conversa específica com candidatos para a gente debater isso, porque realmente esse é um tema que eu diria que demora bem mais tempo para a gente desenvolver do que numa resposta assim, vapt-vupt, do jeito que você está pedindo para a gente terminar às 7h30, né? Chico, ficou então, pelo que eu entendi, essa promessa sua, vou conversar aqui com o pessoal. Eu quero agradecer demais, Chico, esse tempo que você deu num final de dia, né, nesse período tão exaustivo para quem trabalha com dados e com uma conjuntura tão densa, complexa e dinâmica, né, como é o teu caso, né, você dá essa 1h30 para nós, eu não tenho como te agradecer, isso é uma dívida que eu tenho agora com você. Eu tenho a impressão que eu fui acompanhando alguns dos que estão aqui, eu só não vou falar não para não ficar mal, mas eu sei que eles estão em outros grupos de WhatsApp, eu estava vendo eles postando, olha, acabamos de ver o seguinte, com relação a jovem, eu fui vendo aqui o pessoal comentando, tal, você vê como já começou a repercutir. Eu quero te agradecer e pedir para você fazer as palavras finais aí, para a gente terminar, então, o nosso encontro. Bom, gente, eu que agradeço essa oportunidade. Eu devo dizer para vocês que, para mim, isso é uma parte grande da minha razão de ser pessoal. Ninguém trabalha com consciência política só porque gosta de número, né? A gente tem que debater, tem que discutir, tem que dialogar, tem que trocar ideias, e é assim também que a gente constrói a nossa visão. Uma das grandes vantagens é essa, trocando ideias, trocando impressões, colocando questões, né? E depois também buscando evidências, tratando isso de maneira científica, né? Separando aquilo que é impressão daquilo que é realmente fato, e é a partir daí que a gente consegue tirar, digamos, a perspectiva de caminhos. E eu tenho as mesmas angústias, os mesmos medos, os mesmos temores e as mesmas preocupações de todo mundo. E, portanto, eu acho que fazer essa interação com vocês é uma maneira também de ajudar a construir uma perspectiva melhor. E eu cumprimento você, Rudá, pela sua dedicação tanto a esse trabalho, quanto ao trabalho que você faz com os seus outros grupos. E claro que eu fico à sua disposição sempre que possível, sempre que vocês quiserem, sempre que a minha pouca capacidade de ajudar em alguma coisa for considerada útil, você pode contar comigo e os companheiros também. Eu fico à disposição de todos para o que precisar. Estamos juntos e vamos olhar para frente, porque o futuro nos pertence. Tá certo? Muito obrigado, Chico. Obrigado a todos. A gente vai estar promovendo outros encontros como esse, seja nos grupos, a partir dos grupos WhatsApp que nós temos. Aqui tem vários grupos que a gente participa, seja através de uma chamada que a gente possa fazer no Twitter, nas redes sociais. É só acompanhar aí as nossas intervenções do Instituto Cultiva, tá bom? Uma boa noite, uma boa semana para todos, e vamos lá com tudo, porque a campanha só tem mais 4 semanas, né? 5 no máximo. Um abração, gente. Obrigado, Chico. Valeu. Forte abraço. Até. Tchau.